Ou seja, ele descobriu novas formas de superação da doença. Omar. Faltou também que ele é escultor, ele faz Ele é escultura escultor também. também? É que não vi nenhuma lá, mas ele é, produz obras assim maravilhosas, não só pintura, como escultura também. Exato. Ou seja, tem muita coisa ainda para Então, se viver e para mostrar, né? é o que a gente está falando, Renata, a gente tem que achar assim, alternativas para se superar. E a gente tem condições, precisa querer entender, enfrentar, é uma doença séria, a gente sabe disso. E eu, assim, o que a gente faz na nossa associação e o pessoal, a gente não fica pensando o que virá depois. Uhum. É como a doutora Anelise falou, cada caso é um caso. É tocar a vida hoje, entende? Superar eu com meus exercícios, com minhas amizades, com o meu trabalho, que eu trabalho ainda. Uhum. A associação, para mim, é realmente muito importante. Essa superação é importante. A pessoa ter assim, descobrir uma alternativa para tocar a vida. Você já é chamado de senhor aqui. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ter a doença? Sim, a pessoa pensa que você tem uma doença muito séria, chama epilepsia, né? Uhum. Pensa que você tem epilepsia ou que você está bêbado. Nós temos casos assim de amigos nossos que quando trava, você está andando e trava, você quer andar, você cai. E, então já aconteceu de amigos nossos de cair e até um fato há pouco tempo, ele estava numa fila de banco, ele foi andar e caiu. Aí virou uma pessoa comentou, puxa, bêbado, já 10 horas da manhã já está de fogo. Que maldade, né? Então, e mesmo quando você quer entrar em alguns lugares e você é mal interpretado, como se estivesse bêbado mesmo. Né? Uhum. Então nós fizemos uma coisa muito interessante que eu trouxe para mostrar para vocês. Por favor. Não sei como é que você pode mostrar isso aqui. É uma carteira de identidade da associação. Ah, tá. Passa aqui pra mim, daí eu mostro direitinho aqui pra cá. Fica à vontade. E lê o conteúdo dela para você ver. Ah, aqui atrás? Não, primeira parte da frente, né, que tem o... Ah, tá. Então, olha só. Aqui, ó, Associação Campinas de Parkinson. Pra qual câmera que eu mostro? Pode ser pra essa daqui. Então, é o seguinte. Aqui na frente, ó, identifica aqui o senhor Omar. Coloca aqui o endereço dele aqui desse ladinho. Peraí, rapidinho, deixa eu olhar o que mais. Qual que é o contato de emergência, o telefone de emergência. E atrás está escrito assim, sou portador da doença de Parkinson. Não estou sob a influência de álcool ou droga. Minha doença não é contagiosa, mental, hereditária. É apenas uma doença de movimento. Por esta razão, posso precisar de mais tempo para me comunicar e movimentar. Agradeço pela sua paciência. Olha que bacana. Parabéns por essa iniciativa. A carteirinha que a gente distribui, além do portador de Parkinson, ela tem também para o cuidador. Ah, tem também para o Porque se cuidador. você ver na frente aí, tem telefone de emergência. Sim, sim, tem É aqui. o cuidador. Então ele também recebe uma dessa indicando Isso. que ele cuida. Mas indica que ele cuida de você, por Isso. exemplo, no caso, né? Sim. Da Ana Maria Assis Rodrigues. Isso. Ah, É minha olha esposa. que bacana. Ah, ó, uma cuidadora. E me diz uma coisa, gente, em relação a esse preconceito, isso existe muito mesmo? Como é que isso também afeta psicologicamente a pessoa que tem a doença? Como que vocês veem isso? Eu acho que o preconceito, Renata, é o que retarda a procura ao atendimento. Então, a partir do momento que a pessoa se esclarece, busca associações, busca equipe para ajuda, aí ele vai ter uma melhora, assim, tanto da depressão, que acontece no início da doença. Então, eu acho que o preconceito em relação à doença, ele desaparece a partir do momento que tem informação. E esse apoio da equipe também, da família, o carinho que a gente viu da esposa, isso é fundamental. E o que me chama a atenção é uma doença que ocorre com uma idade mais avançada. A gente não vê jovens ou no auge da maturidade, ou existe também? Existe. Existem pacientes jovens que podem ter a doença é mais frequente a partir dos 50 anos, mas existem inclusive algumas formas genéticas que podem acontecer antes dos 30. Então, assim, a doença pode acontecer em qualquer idade, a partir de uns 20, 30 anos, mas ela é mais comum em idosos. Mas ela é hereditária, você falou algumas coisas genéticas. Ou não, também tem fatores externos que podem levar à doença? Existem formas genéticas da doença de Parkinson, isso a gente já sabe. Esses pacientes normalmente começam antes dos 40 anos, dessas formas genéticas. E existem os casos idiopáticos, que são esses casos que a gente não sabe exatamente a causa.
O fator ambiental se sabe que de alguma forma ele influencia, porque existem coisas que a gente sabe tanto que protegem como podem aumentar o risco de se desenvolver a doença em alguns indivíduos. Mas o que se acredita hoje em dia é que exista, mesmo nos pacientes que não têm uma causa genética definida, como esses casos que não são mutações específicas, cada indivíduo teria fatores genéticos que podem predispor ao desenvolvimento da doença, desde que estimulados de alguma forma pelo ambiente, por exemplo. Uma interação mesmo entre gene e ambiente. Mas a doença não é genética na grande maioria dos pacientes, isso é uma pequena porcentagem. Tá certo. Então, você não, né, se a sua mãe, seu pai, seu avô tem, não necessariamente você vai ter. Isso. Certo. A doutora Luciana, a doutora Mariana, disse que tem muita depressão no começo. Quando as pessoas chegam para fazer na parte de fono, há uma resistência, tanto ao tratamento, tanto já esse estado mesmo depressivo? É bastante comum, né? Então, o Parkinson ele traz alguns comprometimentos funcionais que também vão interferir em outros aspectos, né? Como na parte social, na parte emocional, psicoafetiva. E a gente vê isso muito na fonoaudiologia, na parte da comunicação oral, né? Um pouco do que o Omar colocou, de a pessoa confundir que é deficiente mental, de achar que está bêbado. Então, isso são por características, né, e dificuldades da fala e da voz. Então, fica com uma intensidade mais baixa, a pessoa faz pausas inapropriadas na fala, né, por conta até da dificuldade respiratória. A velocidade fica mais lenta. Então, dá a impressão de que a pessoa tem mesmo uma fala mais pastosa, uma fala igual de bêbado, né? E isso vai gerando a pessoa cada vez mais vai não querer falar, tá? Sim. Principalmente em alguns casos, né, que fala mais lenta, então a pessoa vai querer completar a sua frase, né, já sabe o que é falar, completa a palavra. Isso desestimula a pessoa a falar. E já chegou o caso de pessoas travadas para você, assim, que se recusava a falar ou não? Ou pode chegar nesse extremo ou não? Em casos mais avançados pode chegar assim, né? Então o que a gente também prioriza, que é muito importante, é o trabalho em grupo. Então, que tenha uma socialização, uma troca de experiência entre essas pessoas, né? Que ela incentivando a outra, que participe de associações de bairro, que faça atividades diferentes, de canto, né? Leituras. Isso tudo O negócio ajuda é não bastante. desistir, é continuar essa superação. Isso Chegaram mesmo. aqui algumas questões. Uma é do Giovanni Mendonça, ele é de Batatais, aqui de São Paulo. E ele gostaria de saber se ter tontura faz parte dos sintomas de Parkinson. Tontura isolada normalmente não. Isolada, não. Não, às vezes alguns pacientes durante já a fase do tratamento às vezes têm tontura mais como efeito colateral da medicação. Entendi. Então fica tranquila aí, viu, Giovanni? Você que perguntou. E tem a Dulcineia Macchiori, de Campinas, aqui de São Paulo, e ela fala o seguinte: a pessoa que tem eu não vou falar mal, gente. A pessoa que tem a doença de Parkinson começa a andar miudinho e cai. Gostaria de saber se tem algum exercício que possa melhorar isso. E por que não existe um medicamento para combater esse mal? Acho que ela está falando somente dessa questão. Eu acho, né? Renato, que a medicação aí, no caso, é atividade física mesmo. Tá. Então, a gente orienta o paciente a fazer o treino de marcha, exercício de fortalecimento muscular, principalmente. Que é o treino de marcha? Treino de marcha é você aprender a andar com uma amplitude maior da passada. Tá. Porque o que acontece? A posição... E não pequenininho, Não, porque tem aquela marcha atlética que é pequenininho, porque o que não tem a acontece? ver. A doença de Parkinson no início, eu tenho uma flexão do tronco, uma flexão do quadril, flexão de todos os membros. Então, aquela posição de esquiador que o paciente adquire no início. E eu tenho uma amplitude menor da minha passada. Então, quando ele começa um trabalho de fisioterapia, no início da doença, eu já vou ensiná-lo ao quê? Aumentar, ganhar força muscular dos flexores do meu quadril, aumentar a minha passada, adequar o uso de auxiliar de marcha. Porque muitas vezes o paciente fala, eu vou comprar uma bengala e já vou iniciar. Eu já estou livre de ter uma queda. Pelo contrário, às vezes o auxiliar de marcha ele pode ser o vilão de uma queda, né? Assim como o calçado. Eu tenho que melhorar o uso de calçado também desse paciente. É todo um processo, né? Um conjunto de Você vai coisas. um trabalho lento para você o quê? Prevenir que aconteça a queda e melhore a qualidade de vida do paciente, porque às vezes a queda traz uma consequência muito grande também, né, para ele. Muito bem. Bom, a gente continua aqui com esse debate, com essas questões. Você mande também, continue mandando as suas questões, suas perguntinhas aqui pra gente esclarecer. Eu vou para um intervalo rapidinho, breve, e a gente já volta. Queria ter aceitado as pessoas como ela.